Olá, o meu nome é Nádia Inácio, eu sou advogada contratualista e nesse canal falamos tudo sobre contratos. Como fazer a análise de um contrato de compra e venda? Ao analisar um contrato particular, é importante considerar vários fatores porque, a depender do tipo de contrato, a lei exige certas formalidades, atraindo para um contrato particular uma certa desconfiança. Todavia, ainda que ele vá produzir apenas alguns efeitos, um efeito sempre lhe é conferido: o de fazer prova em processo judicial. Sendo um contrato, no mínimo, um meio de prova, alguns itens básicos deverão conter nesse instrumento, devendo ser analisadas as suas implicações. Vamos a elas? A identificação das partes envolvidas no contrato. Um contrato pode ter como parte pessoas físicas ou pessoas jurídicas. No caso de pessoas físicas, é importante saber se a pessoa é ou já foi casada e agora está divorciada, se possui herdeiros. Isso porque, a depender do objeto do contrato, pode ser que a pessoa não tenha legitimidade sozinha para assinar esse instrumento, devendo trazer terceiros como anuentes deste negócio. Por exemplo, se ela está vendendo um bem, ela vai precisar necessariamente de uma outorga uxória. No caso de pessoas jurídicas, é importante saber quem assinou pela empresa e se essa pessoa detém o poder para a prática deste ato. Ou seja, se essa pessoa pode contrair a obrigação em nome da empresa. Obrigação esta que pode ser de dar ou fazer determinada coisa. Outro ponto importante: saber se a empresa ainda existe, se pode dispor do objeto que está sendo negociado, se eventualmente ela estiver vendendo. Quanto ao objeto do contrato, este deve estar bem descrito, trazendo o preço, as condições de pagamento, que também deve ser claramente estabelecido. Além disso, é importante verificar se o pagamento já foi feito, se a quitação foi expressa, tudo isso ao analisar aquele instrumento. Finalmente, é crucial verificar as assinaturas no contrato. Quem assinou reconheceu firma ou não? Tem testemunhas? Um contrato particular com assinatura sem firma reconhecida pode tornar o contrato mais duvidoso, levantando possibilidade de questionamentos, exceto quando falamos de assinaturas eletrônicas. Além disso, é importante analisar se o negócio não deveria ser feito por instrumento público, pois isso poderia tornar o contrato nulo. Se você não sabe o que é um contrato nulo, temos vídeos sobre isso neste canal. Também é importante entender os diferentes tipos de contrato e as considerações que são mais importantes ao analisar um contrato particular. Vamos dar um exemplo de contratos de transações imobiliárias e financeiras. Eles podem assumir várias formas, desde contratos informais até acordos legais complexos. Existem, por exemplo, os contratos privados que não são registrados oficialmente. A estes nós chamamos de contratos de gaveta. O contrato de gaveta é um exemplo de um contrato informal, quando você vendeu um bem por meio de uma promessa de compra e venda e não registrou a transação. Ou até mesmo quando emite um recibo de compra e venda, que é uma forma bastante precária de contrato. Se você não entende deste tipo de contrato, você não vai conseguir ver as implicações, as consequências práticas de um ato como este, por exemplo. Um outro exemplo são os contratos de herança, que envolvem a venda de bens de herança antes da morte do proprietário original. Essa prática, conhecida como pacta corvina, não é permitida no direito brasileiro. Portanto, as partes geralmente fazem um contrato particular para contornar essa restrição. Todavia, se você não entende das implicações legais deste tipo de contrato, facilmente poderá ter esse contrato anulado na justiça. A cessão de direitos hereditários, ela é feita por escritura pública, onde o herdeiro cede a sua quota-parte na herança, nunca por um contrato particular. Em alguns estados do Brasil, até é possível fazer a cessão de um bem específico, mas com a autorização de todos os herdeiros, ou seja, todos eles têm de vir anuir neste documento. E você saberia que precisaria da autorização de todos se não conhece do assunto?
Então é importante lembrar que a análise de um contrato não termina com a assinatura. O acompanhamento da execução do contrato é igualmente importante para garantir que ambas as partes cumpram suas obrigações conforme foi acordado. E isso pode envolver a verificação de pagamentos, a entrega dos bens ou serviços combinados, ou a conformidade com quaisquer outras condições estipuladas no contrato. Mais do que saber ponto a ponto o que deve ser analisado em um contrato, eu recomendo fortemente que você busque conhecer da matéria que o contrato envolve. Conhecer de maneira profunda, se aprofundar realmente no assunto, buscando atualizações judiciais, a jurisprudência, a prática do mercado para aquele tipo de negócio. Somente com toda esta diligência e cuidado, a sua análise será assertiva e vai resolver o problema do seu contrato, do seu cliente. E você, entendeu agora como fazer a análise de um contrato? Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Beijo, tchau e até a próxima.